Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula. Nessa aula nós vamos continuar os nossos estudos acerca de técnicas de resolução de uma equação, ok? Bom, essa é a nossa última aula, então nós vamos ver aqui alguns tipos aí de equações, no qual a gente tem algumas técnicas que facilitam a sua resolução, tá? Então o formato que nós temos aqui vai ser F1 mais F2 sobre 3 igual a F4 mais F2 sobre F3. Bom, então perceba que nós temos o F3 no denominador. Bom, eles são iguais, certo? E aqui você tem no numerador também o F2 e F2 que são iguais, ou seja, essas frações, como elas mantêm o mesmo sinal e estão em lados opostos aqui da nossa igualdade, quando você passar uma para o outro lado, elas vão se anular, beleza? Então, por isso que nós vamos fazer a seguinte relação, ó. F1 é igual a F4, e é claro, como o nosso denominador é F3, ele tem que ser diferente de zero, beleza? Então, a gente não precisa perder muito tempo com equações desse tipo. Vamos direto em F1 igual a F4. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. A ideia que nós temos no exercício 10, resolver a equação. Olha lá. Então, nós temos aqui, ó, essa expressãozinha a gente pode falar que é o nosso F1. Nós temos aqui no numerador o F2, no numerador F2 e no denominador o F3, ok? E temos ainda o F4, que é apenas o 2. Então, nós temos aqui o F4. Beleza? Então, é exatamente isso que está acontecendo aqui na nossa expressão. Quando você tem uma equação dessa forma, então, nós vamos resolver daquela maneira ali, ó. F1 é igual a F4. Bom, o F1 para nós aqui é o x menos 1, igual ao F4, que é o 2. Se você isolar, então, o x é igual a 2 mais 1, então o nosso x vai ser igual a 3. Bom, nós temos que lembrar que o f de 3 tem que ser diferente de zero. Então, vamos pegar f de 3, f3 diferente de zero, que é o x menos o 3 tem que ser diferente de zero. Logo, o nosso x ele tem que ser diferente de 3. Olha lá, pessoal, como nós temos uma restrição aqui e nós encontramos apenas a raiz igual a 3 aqui, né? Então, nós sabemos, se não pode ser o 3, o conjunto verdade aqui vai ser o conjunto vazio. Então, essa equação aqui, ó, não existe solução, beleza? Vamos lá, exercício 11, vamos identificar o que nós temos aqui na nossa equação, ó. Então, nós temos frações e ambos os lados são iguais. Então, nós temos aquela ideia, né? Ó, aqui é o nosso F1, o F2, o F2, F3, F3 e nós temos aqui o F4. Como é que resolve uma equação desse tipo? Vamos fazer F1 igual ao F4. E o nosso F3, não podemos esquecer, tem que ser diferente de zero, beleza? O F3 aqui, né, pessoal, como é o x menos o 3, então x menos 3 tem que ser diferente de zero, x tem que ser diferente de 3. Então, essa aqui já é a nossa condição aí de existência para essa equação. Vamos pegar o F1. F1 é x² menos o 6, igual ao F4, que o F4 é 3. Beleza? Bom, x² então é igual a 3 mais o 6. X vai ser igual então a mais ou menos a raiz quadrada do 9. Então, x é igual a mais ou menos o 3. Bom, então vamos escrever a nossa solução. Só não pode ser o 3 positivo. Então, o conjunto verdade aqui pode ser o menos o 3. Então, essa é a solução para a nossa equação do exercício 11. Pessoal, uma outra técnica que nós utilizamos para resolver equações é a utilização de uma variável auxiliar, ou também chamado como substituição de variáveis, tá? Bom, nós vamos perceber que está acontecendo essa equação aqui, ó, resolver a equação no exercício 12. Bom,
como é que você vai usar essa variável auxiliar? Perceba que aqui dentro do parênteses, você tem o mesmo elemento, né? A mesma expressão. Então, a gente vai chamar isso aqui de uma variável auxiliar. Normalmente, a gente chama de y, mas você pode chamar de qualquer outra variável, tá? Então, aqui eu também não posso esquecer, ó. Quem é o meu y? O meu y é x mais 1 sobre x. Então, eu não posso esquecer que eu estou substituindo, porque depois eu tenho que voltar nessa situação aqui para achar o valor do meu x, tá? Por quê? Substituindo essas expressões pelo y, vai ficar assim, ó, y ao quadrado menos y menos 2 igual a zero. Beleza? Então aqui, ó, caiu numa equação do segundo grau, bem tranquilinha para a gente resolver. Então basta nós encontrarmos aqui as nossas raízes. Beleza? Bom, eu vou fazer o seguinte aqui para vocês, né? Como nessa aula não desenvolvi o Bhaskara, eu vou fazer para essa questão. Então, o A é igual a 1, o B é igual a menos 1 e o C é igual a menos 2, é os coeficientes que nós temos. O delta é B quadrado menos o 4AC, então delta é igual a B. Quem é o B? É o menos 1 ao quadrado, menos o 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos o 2. Então, delta é igual, menos 1 ao quadrado é 1, 4 vezes 2 é 8, então vai dar mais 8. Então, nós temos que o delta vai ser igual a 9. O y vai ser igual a menos o b mais ou menos raiz de delta, tudo isso sobre 2a. Então, nós temos que o y vai ser igual a menos da fórmula, o b é menos 1, mais ou menos raiz do 9, 2 vezes o a, que é 1. Então, nós temos o y igual a 1, mais ou menos o 3 sobre 2. Bom, então daqui vai sair o y1 e daqui vai sair o y2. O y1 é 1 mais o 3, que é 4, sobre 2, que vai ser igual a 2. O y2 é 1 menos o 3, que é menos 2, sobre 2, que é igual a menos 1. Perceba aqui, pessoal, que nós encontramos o valor do y. Então, nós temos que voltar lá na nossa substituição de variável, e no lugar do y, nós vamos colocar as nossas raízes, tá? No caso, nós encontramos y igual a 2. Então, você vai colocar aqui, ó, 2 igual a x mais 1 sobre o x. Aí, agora sim, você vai achar o valor do x. Bom, vamos multiplicar aqui cruzado. Então, x vezes 2, 2x, igual a x mais 1. Vamos isolar o valor do x. Então, 2x menos o x, igual a 1. 2x menos x, x vai ser igual a 1. Perceba que nós temos uma outra raiz para o y, né? Nós encontramos o menos 1. Então, vamos fazer aqui a mesma ideia, a mesma coisa, tá? Então, vai ficar menos 1 igual a x mais 1 sobre x. Multiplicou cruzado, menos o x, igual a x mais 1. Beleza? Bom, x passou para o outro lado, vai ficar menos x igual a 1, menos 2x igual a 1, então x é igual a menos 1 sobre o 2. Então, aqui é a nossa outra solução, nossa outra raiz. Então, o nosso conjunto solução, o nosso conjunto verdade aqui vai ser o menos o meio e o 1. Essa é a nossa solução para este caso, beleza? Bom, pessoal, se vocês estiverem preocupados com a condição de existência, né, só você verificar aqui. Se o x está no nosso denominador, ele tem que ser diferente de zero, tá? Como nós encontramos valores diferentes de zero, então, sem problema nenhum, então, para a nossa solução aqui, está perfeito, ok? Vamos fazer mais exercícios acerca da substituição de variável, né? A utilização de uma variável auxiliar. Pessoal, nesse exercício aqui, quero que vocês percebam o que está acontecendo. Nem sempre, é claro, para você fazer a utilização de uma variável auxiliar, você vai ter a equação certinha ali, bonitinha, do jeito que você vai bater o olho e já saber o que vai fazer, né? Normalmente, é necessário fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer a distributiva só para vocês verem o que está acontecendo aqui nesse primeiro fator. Então, x vezes x é x², x vezes 1
vai ficar igual a x. Então perceba que fazendo aquela distributiva chegamos nesses elementos. Que está multiplicando x quadrado mais o x menos o 5, isso igual a menos o 6. Então perceba aqui ó, que eu tenho uma expressãozinha que está aparecendo aqui em duplicidade. Ó. X quadrado mais x, x quadrado mais x. Então eu vou chamar tudo isso aqui ó, de y. Então como que vai ficar a nossa expressão? Né? Nós vamos ficar com y que multiplica y menos o 5 igual a menos o 6. Beleza? Então, com certeza aqui vai ficar um pouquinho mais fácil para a gente resolver. Mas é claro, você não pode esquecer que o seu y, você chamou ele de x quadrado mais o x. Depois que você encontrar o y, você tem que voltar aqui e achar o valor do x. Beleza? Bom, então vamos resolver esta equaçãozinha aqui. A gente vai fazer a distributiva. Y vezes y quadrado, y vezes menos 5 menos 5y, o menos 6 entra na equação, fica mais 6 igual a zero, beleza? Então aqui nós chegamos numa equaçãozinha do segundo grau acerca do nosso valor do y. Bom, aqui então vou colocar já a nossa solução, né? Então aqui eu vou colocar já a nossa solução, quem é o y1 e quem é o y2. Temos que o y1 vai ser igual a 2 e o y2 vai ser igual a 3, beleza? Bom, então aqui nós encontramos o valor do y, nós precisamos encontrar agora o valor do x. Para isso, nós vamos voltar na nossa substituição, no lugar do y, vamos colocar aqui, ó, 2 igual a x quadrado mais o x. Então, se colocar o 2 dentro da equação, nós vamos ficar com o x quadrado mais o x menos o 2 igual a zero. Então, aqui nós teremos duas raízes reais, então nós temos x1 e o x2. Mais uma vez, eu vou colocar apenas a solução para nós, tá? E não podemos esquecer do outro y, que é o y2 igual a 3. Vamos colocar aqui, já vou colocar as duas soluções direto, tá? Então, nós temos aqui x quadrado mais o x. Então, nós temos que o y2 é igual a 3. Vai ficar igual a x quadrado mais o x, colocando dentro da equação. Colocando dentro da equação o 3, fica x quadrado mais o x menos o 3 igual a zero. Então, aqui também teremos duas raízes reais, que é o x1 e o x2. Então, vamos colocar as nossas soluções acerca desta primeira equação. Se você resolver essa equaçãozinha do segundo grau, você vai achar o x1 igual a 1 e o x2 igual a menos 2, beleza? Nesta segunda equação, nós vamos ter aqui ó, o menos 1 menos a raiz quadrada do 13, então nós vamos achar um delta igual a 13, então não tem a raiz quadrada do 13 e a gente mantém dessa maneira. Isso dividido por 2, e o x2 vai ser igual a menos 1 mais a raiz de 13 sobre 2, né? A parte positiva e a parte negativa. Tudo bem? Bom, então para essa equação, vamos colocar aqui o conjunto solução, o conjunto verdade, só para fazer o resumo, né, da nossa solução. Então nós temos que vai ser o 1, o menos o 2, vai ser menos 1 menos a raiz de 13 sobre 2, e o menos 1 mais a raiz de 13 sobre 2. Então, esse é o nosso conjunto verdade para o exercício 13. Pessoal, nesse exercício 14, nós temos uma equação modular, tá? Nós temos aí no nosso canal já resoluções de equações modulares. Mas aqui nós estamos desenvolvendo algumas técnicas e essa técnica também está sendo demonstrada na outra aula. Mas vamos ver aqui, né, mais uma vez, uma equação modular, como a gente resolve utilizando uma variável auxiliar. Para isso é importante lembrar que dentro do módulo, quando nós temos x ao quadrado, isso é a mesma coisa que eu escrever módulo de x quadrado, que é a mesma coisa que eu escrever o módulo de x ao quadrado.
Então, essas três representações significam que é o mesmo número, tá? Então, isso aqui essas igualdades aqui são equivalentes. Então, no lugar do x quadrado, eu vou escrever, ó, como módulo de x ao quadrado. Então, vai ficar módulo de x ao quadrado menos 5 vezes o módulo de x mais o 6 igual a zero. Professor, por que o senhor fez isso? Porque eu tenho um módulo de x aqui, ó, e aí eu vou fazer uma mudança de variável. O módulo de x eu vou chamar de y. Então, eu vou substituir, ó, y ao quadrado menos o 5y mais o 6 igual a zero. Perceba, ó, tirei um módulo, ficou uma equaçãozinha do segundo grau. Vou encontrar os valores agora do y, beleza? Bom, então aqui nós teremos o y1, teremos o y2. Se você calcular então essa equaçãozinha do segundo grau, vamos achar o 2 e vamos achar o 3, beleza? Então agora nós vamos voltar lá na nossa substituição e no lugar do y nós vamos colocar o 2. Então módulo de x igual a 2. Pessoal, tem que saber calcular o módulo. Então o que significa módulo de x igual a 2? Primeiro, vamos lembrar aqui, ó, definição de módulo, tá? Será x cx maior ou igual a zero. Será o oposto de x se x for menor que zero. Bom, como tenho aqui módulo de x igual a 2, quais são os possíveis valores do x que resulte em 2? Pessoal, isso aqui, ó, pode ser tanto o 2 quanto pode ser o menos o 2. Porque se for o 2, módulo de 2, quanto que é? Módulo de 2 é 2. E o módulo de menos 2 é o oposto de menos 2. Quem é o oposto de menos 2? É o 2. A mesma ideia nós vamos fazer para o 3. Olha lá, você tem módulo de x igual a 3. Quais são os valores possíveis para o x? Pode ser tanto o 3, como pode ser o menos o 3. Beleza? Então, nós temos essas quatro situações, né? Quatro possibilidades. Ok? Então, se você não lembra da aulinha de módulo, volta lá no nosso canal e assiste as definições de módulos e a definição de módulo e as equações modulares. Bom, então vamos colocar aqui o nosso conjunto de solução. Vai ser então menos o 2, o menos o 3 e o 3. Então, para essa nossa equação, nós temos quatro soluções. Bom, pessoal, o exercício 15, último exercício da nossa aula. Nós temos aqui, ó, letra A, letra B. São equações aqui, né, do segundo grau, que são equações que nós falamos que elas são escondidas, né? São equações biquadradas e assim por diante. Bom, na letra A, nós temos o seguinte ali, ó, x na 4. O x na 4, eu posso escrever ele como x na 2 na 2, por propriedade da potência, né? Ó, potência de potência, você multiplica os expoentes. Então, você vai chegar no x na 4. X na 2 é a mesma coisa que o x na 4. Beleza? Continua a equação, olha lá. Menos 3x quadrado menos o 4 igual a zero. Professor, por que o senhor fez isso? Porque eu vou fazer uma mudança de variável novamente. Eu vou pegar o x quadrado e vou chamar ele de y. Então, vai ficar como y ao quadrado menos o 3y menos o 4 igual a zero. Perceba que caiu agora numa equação no segundo grau, o qual eu sei resolver, tá? Então, nós vamos encontrar o y1 e o y2 nesse caso. Então, nós teremos o y1 igual a menos 1 e o y2 vai ser igual a 4. Encontrando então as raízes, vamos vir aqui, ó, x ao quadrado igual a menos 1. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. Pessoal, dentro do campo dos reais, não existe raiz quadrada de menos 1. Beleza? Então, a gente já vai descartar essa possibilidade. No outro caso, nós temos o y igual a 4. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada do 4. X vai ser igual a mais ou menos 2. Beleza? Bom, então, para essa equação da letra A,
o conjunto verdade, o conjunto solução, vai ser o menos o 2 e o 2. Beleza? Bom, vamos fazer a letra B para finalizar, mas vamos criar aí o mesmo conceito da regra de potências, tá? Então você tem ali x na 6. O x na 6 é a mesma coisa que x na 3 na 2. Isso aqui é x na 6. Então vou substituir ali, ó, por esta escrita. Então vai ficar assim, ó, x na 3 na 2 menos 7x na 3 menos 8 igual a zero. Vamos fazer então a nossa mudança de variável. Nós temos aqui a letra B. Então, qual é a mudança que eu vou fazer? Ó, no lugar do x na 3, eu vou chamar de y. Então, vai ficar como y ao quadrado menos 7y menos 8 igual a zero. Então, caímos novamente numa equação do segundo grau. Vamos encontrar o y1 e vamos encontrar o y2. Então, nessa equação, o nosso y vai ser menos 1 e vai ser igual a 8. Essas são as raízes desta equação. Feito isso, vamos agora aqui, ó, no lugar do y, substituir pelas nossas soluções. Então, nós temos x na 3 igual a menos 1. Então, x é a raiz cúbica de menos 1, pessoal. Raiz cúbica de menos 1, menos 1. Tranquilo. Depois, nós teremos x na 3 igual a 8. Então, x é igual a raiz cúbica do 8. X é igual a 2. Bom, então nós temos aqui que o conjunto solução para a letra B vai ser o menos 1 e o 2. Beleza, pessoal? Bom, nossa aulinha termina por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.